Aos 14 anos, o mundo parece seguro sob a luz do pôr do sol. Meus pais e tios haviam saído, uns para as ofertas brilhantes do shopping, outros para a escuridão anestésica do cinema. Eu estava no comando. A sala de estar era um santuário de luz suave e sofás macios. Meu primo ria de um desenho animado frenético na TV, mas de repente o som parecia vir de outra dimensão. O ar na sala ficou denso, como se a pressão atmosférica tivesse caído bruscamente. Eu não sou uma pessoa paranoica, mas meu corpo reagiu antes da minha mente. Senti um arrepio subindo pela espinha, um aviso ancestral de que eu não era mais o único predador naquele território. Sem dizer nada, levantei-me. Caminhei até a porta dos fundos e girei a chave. O estalo do metal contra o metal trouxe um alívio momentâneo, mas a sensação de ser observada apenas se intensificou. Ao voltar pela cozinha, eu o vi. Ele não era uma sombra, era um homem de carne, osso e imundície. Estava parado no jardim, emoldurado pelo vidro da janela. Suas roupas eram trapos pendurados em um corpo definhado, mas foram seus olhos que pararam meu coração. Eles estavam fixos, sem piscar, não em mim, mas no meu primo pequeno. Ele olhava para a criança como se estivesse diante de algo que esperava há décadas. O pânico é um incêndio. Se eu deixasse uma faísca escapar, meu primo seria consumido pelo medo. Engoli o grito que subia pela garganta. Respirei fundo, forçando meus músculos faciais a formarem um sorriso que eu sabia ser falso, mas que ele, em sua inocência, aceitou. "Ei, pequeno", eu disse, minha voz estável como o aço frio. "Está ficando tarde. Vamos subir? Mamãe quer você na cama agora." Consegui levá-lo para cima sob protestos infantis. No quarto, cada sombra parecia ter mãos. Coloquei-o na cama e pedi que fechasse os olhos, prometendo que estaria logo ali fora. Assim que fechei a porta dele, a máscara caiu. Desci as escadas correndo, o coração batendo contra as costelas como um animal enjaulado. Na cozinha, agarrei a única arma que encontrei, um amaciador de carne pesado. O metal frio em minha mão me deu uma coragem amarga. Voltei à janela. O homem havia sumido. O jardim era agora apenas grama e escuridão. Onde ele estava? O pânico voltou com força total. Corri pela casa verificando cada tranca, cada trinco, tudo fechado, mas a sensação de olhos sobre mim não ia embora. Ele não tinha ido embora, ele apenas tinha encontrado uma forma de não ser mais visto. Subi novamente e me sentei no corredor, guardando a porta do meu primo como um sentinela. Meus nós dos dedos estavam brancos de tanto apertar o amaciador de carne. Foi então que o som estilhaçou o silêncio. Um estrondo agudo de vidro quebrado vindo do andar de baixo. E então o som que nunca esquecerei. O impacto pesado de botas no piso de madeira. Alguém estava lá dentro. "Fique embaixo das cobertas. Não faça nenhum som", sussurrei para o meu primo, cujos olhos agora eram 2 globos de puro terror. Eu ouvia os passos, lentos, deliberados. Ele estava revirando a cozinha, depois a sala. Então, o som dos degraus rangendo sob um peso desajeitado. Eu podia ouvir a respiração dele agora, um som rouco, irregular, como se seus pulmões estivessem cheios de areia. Ele parou diante da porta do meu primo. A maçaneta rangeu, um som de metal raspando, mas a porta permaneceu fechada. Prendi a respiração até meus pulmões queimarem. Ele desistiu e foi para o banheiro, depois para o quarto dos meus tios. O silêncio voltou por um momento, seguido pelo som da porta do porão se abrindo. Ele estava descendo para as entranhas da casa. As sirenes finalmente cortaram a noite. A polícia agiu rápido e o encontrou no porão, balbuciando palavras sem nexo. Ele era um fugitivo de um hospital psiquiátrico, vagando como um fantasma há semanas. Eles o levaram, mas o que ele deixou para trás não pôde ser algemado.
Até hoje, o som de um galho batendo na janela ou o ranger de uma tábua me fazem segurar o fôlego. Eu nunca mais fui babá. Algumas portas, uma vez abertas na mente, nunca mais se fecham. Eu cresci em um lugar onde o crime era apenas algo que acontecia na TV. Era uma cidade minúscula, onde todos se conheciam. Minha mãe dizia que havia menos pessoas ali do que na sua turma de formatura. Essa falsa sensação de segurança foi o que permitiu que meus pais saíssem naquela noite, deixando-me aos 7 anos sob os cuidados do meu irmão de 14. Meu irmão estava de castigo e meu pai, em um excesso de rigor, trancou o telefone da casa e o celular dele dentro de um cofre de armas. Estávamos incomunicáveis. No começo, não nos importamos. Estávamos perdidos nos videogames, esperando a pizza que nossos pais prometeram trazer ao voltarem da casa da nossa bisavó. Mas o isolamento logo começou a pesar. Uma batida na porta interrompeu o som eletrônico da TV. Corri animado pela fome, pensando que eram meus pais. Mas ao olhar pela grande janela da porta da frente, o mundo congelou. Não era o carro da família, não era o entregador. Era um homem alto, magro, com cabelos pretos curtos e uma barba por fazer que ele não aparava há dias. Ele tinha cerca de 25 anos. Eu nunca o tinha visto na cidade. E ali você conhece todo mundo. Eu era apenas uma criança. Levantei o dedo pedindo para ele esperar e fechei a cortina, confuso. Mas quando me virei, vi o rosto do meu irmão. Ele estava pálido, com os olhos fixos na porta. Ele tinha percebido o que eu, na minha inocência de 7 anos, não notei. O homem não estava apenas esperando. Antes que pudéssemos falar, as batidas calmas se transformaram em pancadas violentas. A porta inteira tremia. O som do metal da maçaneta sendo sacudido com força ecoava pela casa como um tiro. Ele não estava batendo para ser atendido. Ele estava testando a resistência da madeira. "Vem", sussurrou meu irmão, pegando minha mão com uma força que me machucou. Ele me puxou para a cozinha, o terror finalmente transbordando para mim. Na cozinha, meu irmão abriu a gaveta de talheres e pegou uma faca. Mas a sorte não estava conosco. A primeira faca, velha e frágil, quebrou na mão dele antes mesmo de sairmos do lugar. Ele soltou um palavrão abafado e agarrou outra, maior e mais firme. Seus nós dos dedos estavam brancos. Estávamos em um canal de terror da vida real. E não havia botão de pause. Ele me arrastou para a lavanderia nos fundos da casa. Nos esprememos atrás da máquina de lavar, o metal frio contra nossas costas. Meu irmão me abraçou forte, a faca em riste apontada para a porta. Eu consegui ouvir as pancadas lá na frente diminuírem, seguidas pelo som terrível da porta da frente, rangendo ao ser aberta. Ele tinha conseguido entrar. Ouvimos os passos pelo corredor, lentos, pesados. Cada tábua do piso que rangia parecia um grito. Meu irmão apertou o braço ao meu redor, pronto para pular e morrer por mim se fosse necessário. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que o homem conseguiria ouvi-lo. E então, uma figura apareceu na fresta da porta. Mas não era o estranho. Era minha mãe, segurando 2 caixas de pizza. "O que vocês estão fazendo aí no chão?" Ela perguntou, confusa ao ver a faca e nosso estado de pânico. Tentamos explicar, as palavras saindo truncadas e histéricas. Ela apenas riu. Disse que seu pai estava lá fora, conversando com o cara. Era apenas um mecânico, perguntando sobre o carro velho na garagem. Ele pediu desculpas por ter assustado a gente. Meus pais prometeram que nunca mais trancariam os telefones. Naquela noite, eu acreditei na minha mãe. Mas hoje, adulto e criando conteúdo sobre mistérios, as peças não se encaixam. Por que um mecânico tentaria arrombar uma porta e sacudir a maçaneta com tanta violência se ninguém atendeu? Por que ele não foi embora?
Por que aparecer tão tarde para perguntar sobre um carro que não tinha placa de venda? Meus pais mentiram para nos acalmar, ou eles também foram enganados. A verdade é que se eles tivessem chegado 1 minuto depois, o mecânico teria nos encontrado primeiro. Eu sempre preferi o silêncio das árvores ao barulho das pessoas. Minha casa fica no interior, isolada, cercada por uma mata tão densa que parece um mundo à parte. Naquela manhã, eu estava no alpendre, café na mão, observando a névoa se dissipar. Era a definição de paz, ou pelo menos era o que eu acreditava ser. Entre os troncos cinzentos, vi um movimento. Achei que fosse um cervo, talvez um cão perdido. Mas então a figura saiu para o claro. Era um homem. Desleixado, selvagem, com roupas que pareciam apodrecer no corpo. Ele ficou parado por 1 segundo, me encarando. E então, sem aviso, ele abaixou a cabeça, fechou os punhos e começou a correr. Diretamente para a minha casa. Meu estômago afundou. Aquele não era um trilheiro perdido pedindo ajuda, era um ataque. Corri para dentro, trancando a porta dos fundos enquanto minhas mãos tremiam tanto que o trinco mal encaixava. Deslizei por cada janela, trancando o que podia, enquanto discava para a emergência. Ele está vindo da mata, eu disse à atendente. Ele está correndo em minha direção. Fique calma, a ajuda está a caminho, disse a voz no telefone. Mas o silêncio da casa foi quebrado por um som que não vinha de fora. Um rangido leve, rítmico, vinha das escadas do porão. O pavor me atingiu como um soco. O barulho não era de alguém tentando entrar. Era de alguém que já estava lá embaixo. Minha mente correu para as janelas do porão. Pequenas, velhas, o tipo de coisa que eu prometi consertar há meses e nunca fiz. A realização foi gélida. Ele não tinha acabado de chegar. Ele podia estar lá embaixo a noite toda, ou por dias. Ele estava subindo as escadas, degrau por degrau, de forma deliberada. Eu não podia apenas me esconder. Peguei minha espingarda no armário. Estava carregada com uma mistura de munição, sal de rocha, balas de borracha e, no fundo, um cartucho real de chumbo. Eu esperava que o sal fosse o suficiente para afastar o pesadelo. A porta do porão rangeu e ele entrou no corredor. Ele era maior do que parecia. Seus olhos estavam injetados e fixos em mim como os de um predador faminto. "Pare!" eu gritei. Ele não parou. Ele se movia como um fantoche com os fios cortados, desajeitado, mas veloz. Puxei o gatilho. O sal de rocha atingiu seu peito em cheio. Qualquer pessoa normal teria caído gritando, mas ele nem piscou. Ele continuou vindo, um sorriso torto e doentio começando a surgir em seus lábios sujos. Atirei novamente, bala de borracha. Ele vacilou, mas o sorriso nunca sumiu. Ele soltou um rosnado que não parecia humano e avançou. O terceiro tiro foi o de chumbo. O impacto o jogou para trás e o sangue manchou a parede, mas como um monstro de filme, ele continuou rastejando, agarrando minhas pernas e me puxando para o chão. Caímos juntos. O cheiro de suor, sangue e loucura me sufocava. Suas mãos arranhavam meu peito, a força dele era sobre-humana. Eu lutei, chutei e, de repente, ele parou. O corpo ficou mole sobre o meu. Seus olhos encaravam o teto, vazios. Fiquei ali, arfando, ouvindo o som das sirenes que finalmente se aproximavam no horizonte. A polícia descobriu que ele era um fugitivo de um hospital psiquiátrico a 80 quilômetros dali. Ele estava vivendo no meu porão há dias, observando minha rotina através das frestas do assoalho. Consertei as janelas, troquei as fechaduras, mas a paz acabou. Toda vez que ouço um rangido à noite, me pergunto: será que eu realmente verifiquei cada canto da casa hoje? Eu estava cruzando o país, de norte a sul, para encontrar minha família no Natal.
No meio do caminho, em uma região deserta e coberta por florestas densas, reservei o lugar mais barato que encontrei para passar apenas uma noite de descanso. O GPS me guiou por uma estrada de terra escura, sem luzes ou sinais de vida, até uma cabana que parecia muito maior do que as fotos do anúncio sugeriam. Assim que estacionei, a porta se abriu antes que eu pudesse bater. Um homem chamado Charles apareceu com um sorriso largo e uma voz excessivamente amigável. Ele explicou que eu não havia alugado a cabana inteira, mas apenas um quarto dentro dela. Senti um frio na espinha. O anúncio não mencionava um espaço compartilhado, mas no cansaço da viagem, achei que o erro fosse meu. Charles me conduziu por um corredor mergulhado na escuridão, sem uma única lâmpada no teto. Meu quarto era o último, o mais isolado da casa. "Aproveite", ele disse antes de me entregar a chave. Fechei a porta e joguei minha bolsa na cama, tentando ignorar o desconforto de estar sozinho em uma cabana no meio do nada, com um estranho de sorriso assustador. Minutos depois, Charles bateu na porta. Eu não o ouvi se aproximar pelo corredor. Ele perguntou se eu estava gostando do quarto, mantendo aquele sorriso que já não parecia mais amigável. Quando fechei a porta novamente, esperei. O silêncio era total, mas senti que ele ficou parado do outro lado por um tempo estranhamente longo antes de finalmente se afastar. Para tentar relaxar, fui tomar um banho. O banheiro era nojento e a cortina do chuveiro era de um plástico borrado e meio transparente. Enquanto a água caía, ouvi um barulho leve vindo do quarto. Por uma fração de segundo, vi uma sombra se mover através da cortina. Abri a cortina rapidamente, mas não havia ninguém. Meu coração começou a disparar. Ao sair do banho, o sangue fugiu do meu rosto. A porta do quarto, que eu tinha certeza de ter trancado, estava entreaberta. Charles tinha entrado. A ideia dele parado ali, me observando através da cortina enquanto eu estava vulnerável no chuveiro, me deu náuseas. Algo estava terrivelmente errado e eu precisava sair dali imediatamente. Peguei meu celular e reli o anúncio no aplicativo. Percebi que as poucas avaliações 5 estrelas pareciam genéricas e falsas. O anúncio afirmava claramente que era uma cabana independente. Eu não tinha cometido erro nenhum. Charles estava enganando pessoas para atraí-las até aquele isolamento. O pânico tomou conta. Arrumando minhas coisas às pressas, parei para ouvir onde Charles estava. O som abafado da TV vinha da sala, ao lado da porta da frente. Mas de dentro do armário do meu próprio quarto, ouvi algo pior, uma respiração rouca e lenta. Alguém estava escondido ali dentro comigo o tempo todo. Não olhei para trás. Saí do quarto correndo, atravessei a sala e voei para o carro. Dirigi pela estrada de terra como se minha vida dependesse disso, sem olhar pelo retrovisor até alcançar a rodovia movimentada. Liguei para minha mãe em pânico e ela me convenceu a procurar a polícia para relatar o ocorrido. A polícia investigou, mas Charles, que nem era o nome real do homem, apenas recebeu uma advertência por anúncio enganoso. O comportamento predatório não pôde ser provado. O anúncio foi removido, mas o trauma ficou. O que ele planejava fazer se eu tivesse pegado no sono? Algumas ofertas baratas no Airbnb escondem segredos que não valem o preço da sua vida. Era início de inverno, logo após o Natal, e eu só queria silêncio. Aluguei uma cabana simples e isolada na floresta. Se você nunca esteve em um lugar assim, o silêncio é a primeira coisa que te atinge. Não é apenas calma, é um lembrete constante de quão longe você está de qualquer ajuda. No primeiro dia, tudo estava perfeito. Mas na manhã seguinte, o tédio me levou a examinar um mapa grosseiro que o proprietário deixara ao lado da porta. Ele indicava uma trilha circular atrás da propriedade. Peguei minha jaqueta e saí, sem saber que estava caminhando para um pesadelo. A trilha estava abandonada, tomada pelo mato.
No meio do caminho, encontrei um desvio que não constava no mapa. A curiosidade, esse gatilho que muitas vezes nos trai, me fez seguir por ali. Após alguns minutos de arbustos densos, eu a vi. Uma segunda cabana, podre, coberta de musgo e esquecida pelo tempo. A porta não existia mais. Olhei para dentro e senti um cheiro de bolor e algo mais podre. O que me paralisou foram as pegadas, marcas frescas na poeira espessa, como se alguém tivesse estado ali minutos antes. No canto da sala, uma porta aberta para uma escuridão absoluta. Tive a nítida sensação de algo se movendo naquela sombra. Corri de volta para minha cabana e me tranquei. Enviei uma mensagem ao dono perguntando sobre a construção abandonada. Uma hora depois, ele respondeu com uma única frase fria: "Não existem outras cabanas na floresta." Meu sangue gelou. Eu tinha acabado de vê-la. Por que ele estava mentindo? A noite caiu e com ela veio uma paranoia indescritível. Às 11 da noite, o silêncio da floresta se tornou sufocante. Eu olhava pela janela para a entrada da trilha escura, sentindo que algo ruim estava prestes a acontecer. Foi quando ouvi o estalar de folhas secas e galhos quebrando bem na minha porta. Passos pesados subiram os degraus de madeira da varanda. Alguém parou exatamente do outro lado da porta. Em vez de ligar para a polícia, meu instinto me fez enviar outra mensagem para o dono. "Tem alguém aqui fora. Você sabe quem é?" Eu esperava uma resposta reconfortante. O que recebi foi o terror puro. Assim que enviei a mensagem, ouvi o som de uma notificação de celular vindo de fora da porta. O dono não estava em casa. Ele estava ali, parado na minha varanda, no escuro. Ele não respondeu ao texto, apenas ficou ali, em silêncio, sabendo que eu sabia que era ele. Liguei para a polícia imediatamente. Enquanto esperava, o pensamento de que ele tinha a chave da cabana e poderia entrar a qualquer momento me consumia. Ouvi passos se afastando da varanda pouco antes das sirenes surgirem no horizonte. O proprietário desapareceu na floresta antes de ser capturado. Nos dias seguintes, ele negou tudo. Disse que não estava lá e que eu imaginei a cabana e o som do celular. A polícia não encontrou provas, mas eu sei o que vi. O que ele planejava fazer se eu não tivesse mandado aquela mensagem. Às vezes o perigo não é um estranho, mas quem te deu as chaves. Eu vivi o que muitos chamariam de sonho, uma cabana isolada na floresta, a meia hora da cidade. Durante 8 anos, o silêncio foi meu único vizinho. Eu nunca tinha visto, nem sequer ouvido outra alma perto da minha propriedade. A solidão era minha fortaleza, até que algo mudou. Em uma manhã comum, resolvi caminhar pela mata atrás da cabana. A cerca de 400 passos de casa, encontrei algo que não deveria estar lá. Cinzas de uma fogueira e uma área plana, onde uma barraca fora montada. Quem quer que estivesse ali, escolheu aquele ponto exato, porque dali conseguia vigiar cada movimento dentro da minha cabana. Passei os dias seguintes em alerta, mas a floresta parecia ter voltado ao normal. Tentei me convencer de que era apenas um trilheiro de passagem. No entanto, o instinto é uma ferramenta poderosa que ignoramos por educação. Eu sentia que não estava mais sozinho. O silêncio agora parecia carregado de expectativa. Em uma noite de sábado, enquanto descansava na varanda, vi um brilho piscando entre as árvores. Era uma fogueira, exatamente no mesmo lugar do acampamento. Decidi, contra todo o bom senso, ir até lá. Eu queria ser educado, avisar que era propriedade privada, mas manter a conversa amigável para evitar conflitos. Caminhei sem lanterna para não entregar minha posição, confiando apenas no brilho das chamas. Quando alcancei o acampamento, meu sangue gelou. A fogueira estava acesa, a barraca estava montada, mas o lugar estava vazio. Não havia ninguém.
Naquele momento, percebi que a pessoa não tinha fugido. Ela tinha me visto chegar e se escondido nas sombras ao redor. A tensão ficou insuportável. Senti que estava sendo observado por olhos invisíveis na escuridão. Comecei a correr de volta para a cabana, querendo apenas pegar meu celular e ligar para a polícia. Foi no meio do caminho que entendi a estratégia. O fogo era uma isca. Eu tinha sido atraído para longe da minha segurança. Ao me aproximar da cabana, vi que a porta da frente estava aberta de par em par. Eu estava horrorizado, sem celular e sem ter para onde correr na floresta. Eu estava preso do lado de fora da minha própria casa, sabendo que alguém ou algo tinha entrado enquanto eu investigava a fogueira. Precisava das chaves do carro. Elas estavam na mesa da cozinha, mais perto do que o celular no quarto. Entrei devagar, os sentidos aguçados pela adrenalina. No escuro absoluto da casa, inclinei-me para pegar as chaves, e foi quando o vi. Um homem escondido em um canto sombrio da cozinha, me observando imóvel. Corri para o carro sob o som de passos pesados vindo em minha direção. Ele foi rápido, conseguiu agarrar a maçaneta e abrir a porta 1 centímetro antes de eu arrancar e acelerar pela estrada. Durante todo o caminho até a delegacia, a única imagem na minha mente era aquele vulto me esperando no escuro da minha própria cozinha. A polícia voltou à cabana e descobriu que o homem tinha tentado incendiá-la. Ele carregou a lareira com tanta madeira que o calor já deformava o teto. Ele queria queimar tudo comigo lá dentro, ou talvez apenas apagar os rastros. Mudei-me para longe e nunca mais olhei para trás. Aquele homem me vigiou por semanas e eu nunca soube o porquê. Em 2019, aos 19 anos, mudei-me para uma cidade nova por causa de um emprego. O orçamento era curto, então aluguei o quarto mais barato que encontrei. Um apartamento velho em um complexo de apenas 4 unidades. Durante 3 meses, eu era o único morador. O silêncio dos outros 3 apartamentos vazios era reconfortante, mas também inquietante. O trabalho era exaustivo e eu mal parava em casa. Uma noite, cheguei às 20 horas, morto de cansaço. Assim que tirei os sapatos, ouvi uma batida súbita na porta. Olhei pelo olho mágico, mas o vidro estava tão manchado e riscado que eu não conseguia ver nada além de um vulto distorcido. Abri a porta e dei de cara com um homem na casa dos 50 anos, de barba por fazer e cabelos escuros. Mas o que me travou foram os olhos dele, marcantes de um jeito profundamente errado. Ele perguntou se eu morava ali. Respondi que sim. E ele sorriu, dizendo que estava se mudando para a unidade ao lado e queria se apresentar. Ele entrou no apartamento vizinho sem dizer o próprio nome. No dia seguinte, ao subir as escadas externas, notei algo. As persianas da unidade do vizinho se mexeram assim que eu pisei no degrau. Ele estava me esperando. Entrei rápido, sentindo um desconforto que eu tentava racionalizar como cansaço, mas o instinto já gritava que algo estava fora do lugar. Não fazia 30 segundos que eu tinha entrado quando ouvi a batida novamente. Era ele, com uma risada discreta, disse que era velho demais para entender o termostato e pediu ajuda para ligar o aquecimento. Tentei explicar da porta, mas ele insistiu de um jeito passivo e irritante que eu precisava entrar para mostrar a ele. Era inverno e fazia muito frio. Senti pena e cedi. Ele me guiou até a unidade dele, que já estava com a porta aberta. No momento em que cruzei o batente, parei. O lugar estava completamente vazio, sem móveis, sem caixas de mudança. Apenas paredes com tinta descascando e um cheiro nauseante de podridão que parecia vir do chão. "Pode entrar, é logo ali", ele disse. Quando hesitei, a máscara de vizinho amigável caiu. O sorriso sumiu e deu lugar a um olhar sombrio e frustrado. Ele deu um passo agressivo na minha direção, os olhos fixos em mim, como se eu tivesse quebrado uma regra silenciosa. Recuei instintivamente e corri para o meu apartamento.
Tranquei a porta e segundos depois a maçaneta começou a girar, lentamente para um lado, depois para o outro. Ele estava tentando entrar. Comecei a ligar para a polícia e pude ouvir o silêncio do outro lado. Ele estava encostado na minha porta, ouvindo cada palavra minha. O que foi? Eu só preciso de ajuda. Ele disse através da madeira, usando aquela voz amigável de novo, o que era ainda mais aterrorizante agora que eu sabia o que havia por trás dela. Ele bateu mais algumas vezes e então ouvi seus passos se afastando. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. A polícia chegou e confirmou o que eu temia. A unidade estava vazia e não tinha sido alugada. Ele era um invasor que estava morando ali clandestinamente, estudando meus horários de saída e chegada. Se eu tivesse entrado naquela sala vazia e fedorenta com ele, talvez eu nunca mais tivesse saído. Mudei-me na mesma semana.